Olá pessoal, tudo bem? É, é um prazer participar desse seminário sobre o autismo. Bom, o que toca para mim foi o tema do autismo e mercado de trabalho. Na verdade, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Eu iniciei a minha clínica, a minha vida profissional voltada à psicologia infantil, dentro da linha psicanalítica, onde eu busquei a formação e a referência do Instituto Lídia Coriá. Desde lá, né, passou vários período de tempo, e claro que os pacientes crescem, né, e também as oportunidades profissionais elas vão surgindo. E eu tive várias experiências profissionais, dentro delas eu comecei a trabalhar com a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional. E achei assim que bom, agora eu vou pensar na estrutura das organizações e tudo mais. Mas eu sempre tive várias pessoas dentro da psicanálise, né, os meus supervisores, Edson Souza, né, a minha analista, eu me lembro que foi minha professora, Lucilene Aiza Fontoura, que ela dizia assim, olha, o mercado de trabalho, a psicologia do trabalho é uma grande clínica ampliada. E é verdade, né? Por quê? Porque quando eu comecei a dar treinamento e buscar essa linguagem que era do mercado, que é justamente o que? A solicitação do coach, né? A solicitação de ferramentas em que o empresário demanda do profissional da psicologia, a gente vai buscando, a gente vai tentando organizar, porque nada mais é do que a gente pensar na saúde mental, no desenvolvimento humano, em vários settings, né? Então é uma grande clínica ampliada. E nesse momento, assim, uns 10 anos atrás, 12, eu comecei a fazer a formação em neuropsicologia, onde eu encontrei um professor maravilhoso que fiquei encantada, que vocês vão ouvi-lo provavelmente, ou já escutaram, que é o professor Carlos Schmidt, que eu fiz a minha especialização em neuropsicologia. Ali o mundo abriu mais ainda, né, em termos de conhecimento do ser humano. E nesse período, então, eu vivenciava as instituições, São Paulo, né, Porto Alegre, tanto público quanto privado, e até que um dia um outro parceiro de trabalho foi desenvolver coach numa grande instituição, disse, Carla, eu sei que tu tem assim uma referência grande em relação à psicopatologia. Eu estou dando um treinamento num lugar e realmente assim o gestor desse lugar, ele não adere, não tem uma sensibilidade em relação às ferramentas, intervenções que eu tenho feito, e até inclusive ele me afronta. E aí eu fui com ele, né? Fui observar, e nesse período eu estava realmente estudando bastante neuropsicologia, e eu disse, mas não é possível, tem algo aí, né? E sendo adulto, né? É um gestor que não tinha diagnóstico, e conversando, né? Aquela conversa rádio corredor e tudo mais, alguém diz, ele deve ser assim, porque o filho dele é autista. Então, dito e feito, a gente, né, organizou todo um trabalho onde sensibilizou o diretor da empresa, e essa pessoa foi fazer uma avaliação. Dito e feito, né? O gestor que estava de narcisista, que estava de alguém sem empatia, enfim, que estava com vários rótulos, foi diagnosticado então com TEA. E a partir disso se modificou todo o trabalho que a gente vinha ali planejando e fazendo, né? Então, por isso que há 3 anos atrás eu comecei então a pesquisar sobre autismo e mercado de trabalho, né? Buscando
pessoas com TEA com diagnóstico tardio. Esse foi o objeto da minha pesquisa. E eu vou dar uma notícia, porque ainda não foi publicada em revista científica, então alguma coisa, né, mais da pesquisa integrativa e em um caso que eu quero contar para vocês, que eu acho que é rico para quem trabalha com uma área da saúde mental ou a área da saúde. Eu acho que nada melhor, né, do que a experiência, do que o relato, para que a gente possa ir pensando hipóteses, né? Aqui é uma construção científica, é uma construção da percepção e do olhar de cada um de vocês que estão aí, para que a gente possa sim fazer um ecossistema aí, uma grande rede da ciência, né, em função desse tema. Bom, a gente sabe que no Brasil o estimado é que existam 2 milhões de pessoas autistas, né, dentro de um total de 70 milhões ao redor do planeta. E os números locais, eles são animadores nem quando falamos de mercado de trabalho, tampouco no que diz respeito à saúde e bem-estar em público aí citado, né? Em 2019, pessoal, pelo menos 85% dos adultos no espectro autista terminaram o ano desempregados, 80% no mundo, em relatório em 2020 nas Organizações Mundial da Saúde, na OMS, né? Dados de lá. Além disso, né, o que a gente percebe que 70% das pessoas diagnosticadas com TEA sofrem de ansiedade e depressão. Essa questão que a gente observa muito em relação ao diagnóstico é que geralmente, né, as pessoas buscam psicólogo, psiquiatra ou neuro numa queixa de TDA, de TDAH, de dislexia, de depressão, de transtorno de personalidade, e realmente nós, enquanto profissionais, nós temos que estarmos muito preparados para observar se a gente tem alguém ali, né, que está dentro de uma estrutura de TEA, né, ou neurotípica. Então, por isso que eu tenho estudado, lido bastante, buscado muitas ferramentas, porque realmente quando você faz uma escuta clínica, você agora, né, principalmente que a gente está se dando conta, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, assim, no Brasil, por exemplo, a prevalência do autismo pode chegar a 1 em cada 59 pessoas. Mas muitas vezes os adultos ficam invisíveis por não terem sido avaliados corretamente. Então, vale destacar, por exemplo, o caso do norte-americano Anthony Hopkins, né, vencedor do Oscar em 2021. O astro das telas somente foi diagnosticado com autismo quando já havia chegado à terceira idade. E no Brasil também, né, a gente viu aí no Fantástico a atriz Letícia Sabatella, como tantos outros, né, que chegam nos consultórios até descobrir, não, olha, não era bem isso, mas eu tinha nada mais do que uma estrutura de TEA, né? Então, a importância que a gente deve dar à escuta clínica bem feita, né, bem organizada, é fundamental, uma boa anamnese para poder, enfim, né, observar e fazer uma boa estratégia clínica. Bom, eu gostaria então de relatar uma entrevista dentro da pesquisa, né? Eu vou chamar de Diana. A gente fez, na verdade, 5 perguntas dentro de um roteiro semi-estruturado, né? E a Diana, eu trouxe, né? Como é que era a gente pensar, como é que era a vida desde a época da escola até o mercado de trabalho. Então, os acontecimentos importantes, assim, que eu quero poder trazer, eu peço para ela, mas como é que foi a sua vida escolar, como é que foi a universidade? E ela diz, bom, nesse momento agora aqui, eu lembro bastante de dificuldades, mas na área do aprendizado,
Não. Na área cognitiva, eu era uma das melhores alunas. Mas sim, nas áreas das relações, eu tive muitos problemas. Digamos assim, que eu era a estranha, ou era a diferente. Isso em todas as etapas, todas as séries, desde pequenininha, até mesmo conforme fui crescendo. Depois, na fase adolescente, pior ainda, eu era super excluída. E adulta, na época do magistério, faculdade, isso também não mudou nada. Só que eu nunca entendi o porquê. Nunca sabia o porquê. Nunca, nunca, nunca. Até porque faz pouco tempo desse relatório aí, desse meu diagnóstico. Então eu sempre fui de poucos amigos, não porque eu quisesse, mas sim porque eu acho que eu me via diferente. E nessa época, né, nós questionamos se havia apoio escolar. Não, nunca tive apoio escolar, porque muitos anos atrás, quando eu estava na escola, não se falava muito do assunto. E quando se falava no assunto, a criança ou adolescente era tido ali como o diferentão, mesmo e não se tinha muito tratamento ou busca de alguma coisa para isso. Mas sim, eu sinto que eu precisaria, só que não foi tido de forma alguma nenhum tipo nem de empatia por parte dos educadores. Eu sempre tive muita facilidade no aprendizado, sempre fui muito estudiosa, fui e sou, sempre gostei muito, mas assim das áreas de letras, a área de português, de leitura. Assim, eu era a pessoa que lia a Bíblia de noite e lia o dicionário. E isso eu conto, e algumas pessoas levam como piada, mas não é. As dificuldades que eu tinha, eu ainda tenho, eu estou me controlando aqui para não fazer muitos tiques. Eu sempre tive muitos cacuetes e isso influenciou muito, assim, tanto na vida escolar quanto no trabalho, depois de grande. Porque são tiques, são gestos que a gente tem com o pescoço, com a cabeça, com a mão. Se eu começar a fazer aqui para te mostrar, eu vou voltar a fazer. Assim, eu sempre tive isso desde que eu me lembre, desde pequenininha ali, 5 anos, 6 anos, e a minha mãe sempre queria trancar muito isso em mim, sabe? Porque era feio. Eu fazia alguns gestos até meio obscenos, criança fazendo coisas, gestos horríveis, só que era involuntário. É uma coisa que simplesmente vem, só que tem isso, sabe? É uma coisa que se a gente não fizer, parece que a gente não consegue se organizar dentro da gente. Então a gente tem que fazer. Parece que é para extravasar. Parece que uma carga que fica na gente, e se a gente não fizer aquele gesto, aquele cacoete, a gente fica retraído, fica trancado, fica cheio de dor até. Então, isso para mim em casa, claro, eu extravasava porque eu era minha mãe ali, meu pai comigo, mas a minha mãe tentava muito trancar isso. E na escola e nos outros lugares eu tentava não fazer ou tentava minimizar. Por quê? Por vergonha, porque os outros já me tinham como aquela pessoa meio diferente. Por quê? Mas que eu tentasse minimizar, mesmo assim, de vez em quando, sabe, eu fazia meio que bem pouquinho. Aí era muito ruim mesmo. Geralmente eu ia para o banheiro, saía correndo para o banheiro, fazia todos os meus gestos e me aliviava e voltava para a sala de aula. Aliás, eu continuo fazendo isso quando eu dou aula. Eu sou professora, sabe? Bom, aí ela foi contando mais detalhes e tudo mais,
E aí ela falou sobre o diagnóstico. Ela disse que recebeu o diagnóstico foi com o meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos e faz 4 anos que nós temos o diagnóstico dele, né? Porque eu, como professora, como sendo da área de educação, então eu vi no meu filho isso desde bebê. Eu via nele algumas características que eu não vi em outras crianças, em outros bebês. Quando eu trabalhei, estudei todo o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, todo o desenvolvimento humano, eu convivi também com todas as idades, trabalhando em escola infantil e depois no fundamental. Então eu via neles o que no meu filho era diferente. Então eu me perguntava, mas como, né? Como que meu filho faz assim, assim, assim e outra criança é diferente, né? No próprio ato de mamar dele, ele foi um bebê que nunca olhou nos meus olhos. Nunca, nunca, nunca. E a minha prima engravidou junto comigo, 5 dias de diferença dos nossos bebês. E o bebê dela era um olhão arregalado, olhando para ela e mamando, olhando daquele olho. E o meu bebê não. Ai, 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 já começou, né? Foi ele, foi crescendo, mas aí a gente foi deixando, sabe? Quando vai deixando, ele é assim mesmo. Ele nasceu prematuro. Aí nada a ver. Deixa assim, é assim mesmo. E foi com 2 anos aí ele demorou um pouquinho para caminhar. Caminhava na ponta dos pés. Quando ele começou a pegar os brinquedos na mão, ele começou a brincar diferente dessas outras crianças todas. Tudo eu analisava. O lado meu, o lado de professora e o lado em casa, mãe com ele. Ele pegava um carrinho, ele não brincava de forma convencional, ele sentava, por exemplo, no centro, ali ele girava todo o carrinho, na volta dele, ele ia girando no meio. Ele girando o carrinho, está indo por fora, na volta dele, os brinquedos todos ele alinhava, a linha até hoje é um do ladinho do outro, fila, 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 fila. Aí eu comecei a ficar pensando, o meu filho tem alguma coisa especial, alguma coisa diferente, mas eu não posso sair pesquisando na internet porque tem muita coisa. Aí eu levei no pediatra, né, na consulta de rotina dele. Passei tudo para o pediatra e fora do que era muito agitado, né, muito agitado, 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 mais que os outros que eu convivia. Então, o pediatra colocou ali no pedido para ir no neuropediatra. Então, a partir daí que ele foi no neuropediatra, fez vários testes, fez até exames. Claro que não sabe exames que dão o laudo, mas fez exames para tirar, para quando se quer retirar outras coisas, né? E a partir daí, então, depois de vários testes, ele teve o laudo dele. Eu e o meu esposo começamos a estudar sobre o assunto, estudar, para cada vez mais ajudar nosso filho. O meu esposo começou a ver várias coisas que seriam para o meu filho, ele começou a ver em mim. E eu comecei realmente a ver em mim aquelas coisas. De quando eu era pequena, que eu fazia isso, isso e isso. De quando eu era adolescente, agora depois de adulta também, depois de mãe. E daí várias coisas foram se assimilando. Aí eu fui procurar o meu diagnóstico e adivinha, realmente eu sou autista. Então eu comecei a fazer um tratamento com a psicóloga e eu fui vendo o meu diagnóstico completo, porque ele estava com algumas desconfiança ali que eu tivesse tais coisas. Só que ela não podia aplicar teste em mim, e sim outra pessoa, outro profissional da neuropsicologia. Então fiz meses de teste com ele, fiz uns 3 ou 4 meses de teste. Nunca fiz tanto teste. E no fim, então, saiu um bolo assim, né? Um bolinho assim na conclusão do relatório. E na conclusão do teste, então, ela leu para mim e para o meu esposo um diagnóstico realmente de TEA.
Como é que você se sentiu ao receber o diagnóstico? Ah, eu senti que eu poderia respirar um pouco depois disso. A palavra que eu vejo, eu via muito de pessoas que descobriram depois de adulto, eu via muito na internet a palavra assim, liberta, liberdade, né? E hoje em dia eu posso dizer que estou respirando. Por quê? Porque eu sei que eu fiz isso, e isso, e isso, mas é porque eu tenho ali vamos dizer, um motivozinho. Não que eu vá me apoiar nisso, mas explica o porquê de tais coisas na minha vida. Foi um grande alívio. Tanto para mim quanto para o meu esposo, o diagnóstico foi muito eficiente, porque ele já desconfiava há tempo que eu tinha. Eu tenho muitos tiques, muitas manias. Por exemplo, quando a torneira da pia fica pingando ou o chuveiro, ele olha para mim e diz, tá, já sei. Então, até para ele assim, foi bom isso, para ele entender um pouco mais. Coisas que para ele não tinham sentido, agora passo a ter. Bom, depois de todo esse diagnóstico da vida familiar, da parte da educação, como é que foi, né? A gente pediu para ela como é que foi levar isso para o seu trabalho. Se a partir disso ela foi acolhida de uma outra maneira, se, enfim, ela ganhou suporte. Então, ela diz que a questão de eu ser professora hoje, isso vem ali desde a adolescência, porque, como eu disse antes, eu li o dicionário na hora de dormir. Então, o que acontece? Eu estudava muito, eu era uma pessoa que ficava muito dentro de casa, muito. Eu achava, acho também ainda, vamos botar aí 50-50. A minha mãe era muito das antigas e o meu pai também. Então eu ficava muito dentro de casa por eles me criarem assim. Eu também ficava muito dentro, né, estudando, porque eu não gostava de ficar no meio das pessoas, não gostava de ficar no meio de outras pessoas barulhentas, detestava barulho. Não era bagunceira, naquela coisa que eu não me sentia bem no meio da bagunça. Então, várias vezes eu dormia em cima de livros. Eram 3 da manhã, meu pai chegava no quarto ali, eu estava em cima de cadernos, livro, ele me acordava. Vai dormir direito, guria. Para eu, às 6:30 da manhã, acordar e ir para a escola, né? Isso na adolescência. Então, desde aí, eu sempre estudei, sempre assim, foi meu estudar. Então, depois estudei para a área de educação. Eu tive, inclusive, até uma escola infantil, mas isso a gente pode falar outra vez. Eu tive uma escola infantil por quase 3 anos, foi logo que meu filho nasceu. E mais tarde eu estudei muito para o concurso aqui nessa cidade. E aquela coisa, né? Noites estudando. Era lavando uma louça, assistindo um vídeo, porque depois da louça eu ia estudar lendo. Era aquela coisa, né? Sempre me esforçando. Então, depois que eu fui chamada no concurso, entrei. E o 4º ano, hoje, né, que eu estou ali no município, questão é se me der um treinamento, como tu perguntou antes, não. O que a gente tem são reuniões pedagógicas, onde uma conversa com a outra, mas conversas esporádicas. Alguns cursos de palestra que a gente recebe, de alguns jogos novos, alguns tipos de aula mais lúdicas, no caso que são ideias para nós, né? Mas fora isso, treinamento, porque eu sou TEA, nem pensar, nem treinamento para lidar com alunos com TEA. São raros. Você percebe facilidade e dificuldade nessa tua função? Olha, facilidade eu percebo na questão do jeito que eu levo as aulas. Os alunos, assim, de qualquer idade. Eu trabalho até o 5º ano, né? Eu prefiro até o 5º ano. Então, a facilidade que eu percebo é o jeito que eu levo, o que eu direciono a aula com eles. Porque não é das 13 às 17 horas, naquela mesma coisa ali. 4 horas o quadro ou 4 horas o livro. Não é aquela mesma coisa.
eu sei me organizar hoje. Então, facilita. Daqui a pouco, eu já pego um violão ali, já estou tocando, trabalhando o alfabeto que a gente fez antes do caderno, que nem essa semana passada, sexta, quinta-feira agora, eu peguei esses guardanapinhos que a gente limpa a boca de papel, né? E fiz lá no quadro com eles. Escrevi bem grande assim, era leitura molhada. Eu sou muito criativa. Dentro de cada papel desses, no meio, né? Eu escrevi uma palavra, dado, dedo, boca e colei vários no quadro. Tinha que ver a cara deles enquanto eu colava. Que é isso? Mas o que é pro? Está fazendo? Mas o que é isso? Eu adoro, né? A curiosidade deles. Aí, eu colando, eu levei aquele sprayzinho que a gente bota água, o álcool dentro, né? Voltei, coloquei a água, cada aluninha no quadro escolhia um guardanapo e molhava. Fazia antes do spray e tinha que ler a palavra, né? Por isso que é a leitura molhada. Então, assim, no meio da aula, quando vê, eu faço isso. Ou às vezes eles entram e é no início da aula que já tem uma coisa assim, um balão, um ditado estourado de furar o balão. Então, eu acho que a facilidade que eu tenho vem da minha criatividade, de tantas leituras que eu já fiz. De dificuldade, agora a pessoa se achou, né? A pessoa se achou, não, está lembrando de nenhuma. Eu me sinto muito confiante com os alunos. E eu até separei para te mostrar aqui, e olha só, esse é um dos meus cadernos, porque eu sou uma pessoa muito metódica, mas muito metódica mesmo. Aí tá, aqui uma aula, por exemplo, uma aulinha. Aí o plano de aula, a data, aí tem a data, número 1, que eu vou fazer, o número 2, que eu vou fazer. E olha, as folhas do trabalho que eu dou para eles, tudo coladinho, tudo assim bem retinho. Eu acho interessante e os meus alunos reproduzem exatamente a forma como eu trabalho com eles. A maior das dificuldades é justamente a instituição, a falta de recursos. Se não for a minha criatividade, nada funciona. Absolutamente nada funcionaria. Imagina para outras pessoas com TEA que não têm essa criatividade. Bom, assim até mesmo antes de eu receber ali o CID, nessa escola é o 3º ano, só que antes dela eu entrei em outra. Aí no caso, 4 anos, esse ano está fechando de concurso, né? Mas nessa escola é o 3º ano que é uma escola. Assim vamos dizer que eu gosto muito, porque foi a primeira escola que eu fiz estágio, e isso, em muitos anos atrás, bota aí uns 10 anos. Então essa escola, vamos dizer, que estava no meu coração. Então eu fui para o concurso para a minha primeira escola, mas daí acabou com o ano. Logo que começou a pandemia, e daí eu pedi remanejo. Foi antes da pandemia, pedi remanejo para essa escola que eu estou, pois a outra eu tive muitas dificuldades. Porque era uma escola de 5º ano, tinha muito barulho. Tu vai pro recreio e tu não tem descanso. É um monte de aluno com caixa de som no ombro, caminhando no pátio, um está com uma caixa de som de um lado, outro troca a caixa de som para o outro, aí o professor não consegue tomar o café tranquilo. Então, pensei assim, meu Deus, vou voltar para minha escola do coração. Lá vou pedir remanejo, lá é só até a 5ª série e tá tranquilo, vou para lá. Então essa escola, eu gosto muito dela, em si, né? Gosto assim. Eu tenho uma relação boa, uma relação, posso dizer, não sei se normal ou boa, uma relação tranquila com os colegas. Mas não são todos os colegas que sabem do meu diagnóstico. Então, a gente perguntou também, enfim, ela continua descrevendo que sairá num livro, né, em seguida,
que a gente vai publicar. Eu fiz 24 entrevistas, na verdade fiz contato com 47 pessoas e o método deu 24 entrevistas. A gente vai publicar depois o livro, dando mais relatos, porque as histórias são muito ricas. E uma das coisas que chamou a atenção, nós perguntamos se ela sabia da lei 12.764 de 2012. Ela disse que não sabia, né? Se ela participava de alguma associação. Ela disse, bom, assim, sobre associações, tem essa associação, até foi onde eu vi sobre este programa, associação aqui da cidade. Parece maravilhoso, mas eu acredito que tem muita pouca divulgação ainda na cultura sobre os direitos de pessoas com TEA. Não só em relação às pessoas em si com TEA, mas também em relação ao funcionamento das instituições. Bom, eu quis trazer esse relato porque eu acho extremamente rico, porque eu gostaria que vocês pudessem sentir, percebendo como é que é a história de cada um, de cada caso. Então, assim, dentro da pesquisa integrativa, né, que a gente pôde perceber, o quanto ainda existe o desconhecimento da cultura acerca do TEA, né? Da importância do diagnóstico, de receber o diagnóstico de TEA, pode gerar assim benefícios individuais, né? A saúde mental, a proteção integral, como também melhoras na estrutura e funcionamento institucional. Para o entendimento da cultura, tanto no contexto social quanto para as organizações e pessoas com TEA, a importância do diagnóstico é fundamental. Entendimento também das potencialidades e limites. As organizações na estrutura também, elas precisam ser revistas. O desenvolvimento da liderança, ter uma gestão inclusiva, melhorar o desempenho dos RHs, o próprio recrutamento e seleção não é mais como antes. Não adianta você não colocar ali uma ferramenta de neuropsicologia, porque você vai ter exatamente uma pessoa que ela vai bem, provavelmente, né, conforme o caso, em todas as baterias, na hora que ela vai participar realmente do trabalho no setor, e ela vai bem na entrevista. Alguém vai dizer, tá, mas Carla, tu vai perceber que na entrevista não vai, tem a coisa do Musk, né, da máscara, que eles colocam, vão ali e realmente você não percebe. Tem que ter, assim, muita escuta de anos, né, e muito treinamento para poder observar alguma coisa. Então, pessoal, para nós concluirmos com chave de ouro essa fala de muitas outras que virão e principalmente do lançamento depois da nossa pesquisa nas revistas científicas e os estudos de casos nos livros que logo aí até início de 2024 nós estaremos publicando. Hoje nós estamos em Viena, né, como eu falei, e estamos aqui no Museu do Freud. Então, põe chave de ouro nisso. Para concluirmos, então, o que a gente tem que refletir? De poder reorganizar toda a estrutura das organizações em relação à inclusão das pessoas com TEA. E bem da verdade, muitas pessoas que já trabalham em organizações e muitas vezes estão em burnout, com depressão, com ansiedade, com problemas de foco ou com hiperfoco, o que ocorre? Elas estão sem diagnóstico. Por isso que a nossa luta, né, desse espaço que a gente tem trabalhado, é justamente para quê? Para que a gente possa unir forças e organizar a acessibilidade das pessoas com TEA, a inclusão das pessoas, ou seja, a inclusão da neurodiversidade. Então, quando é que uma pessoa com TEA vai produzir melhor?
quando ela tiver a luz organizada, quando não tiver tanto ruído, ou seja, toda a estrutura física. Além da estrutura física, de realmente ter o bom senso em relação ao horário. Em que momento elas produzem mais, em que outro momento elas precisam relaxar, descansar para poder produzir. Muitas pessoas com TEA que têm altas habilidades, elas são discriminadas no mercado de trabalho, porque quando elas chegam com um diagnóstico, as pessoas não recebem o salário conforme, né, os outros colaboradores da empresa. Quando elas omitem o valor, né, quando elas omitem o seu diagnóstico, elas recebem normalmente. Então, é preciso ter mais ciência da legislação, é preciso trabalhar a cultura de TEA no mercado de trabalho. É isso aí, logo estaremos com você aí no Brasil. Abraço para vocês.